Chegou a hora de tirar sua ideia do papel e nesse vídeo eu vou falar como montar um disque água. Vou explicar a estrutura necessária, os investimentos, como você faz a legalização desse negócio, né? E como você se torna um revendedor. E óbvio, vou falar sobre o lucro também. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um passo a passo de como você montar o seu disque água. Fala empreendedores, aqui quem fala é o Jorge Torres. Eu ajudo você a montar o seu negócio e você está assistindo o quadro Como Montar um Negócio. Disque água, com certeza, é um negócio bem interessante, bem relevante. Só a gente pensar o seguinte, muitas pessoas não utilizam aí a água direto da torneira, pela, infelizmente, baixa qualidade, né? Então elas compram o quê? Galões de água, né? Então imagina o volume de pessoas aí comprando, né? Segundo a Associação de Águas Engarrafadas, o Brasil é o quarto maior produtor do mundo de água engarrafada. Então tem muito mercado. Mas atenção, gente, seguinte, esse mercado aqui, ele é um pouco concorrido, então precisa prestar bastante atenção nesse aspecto, então precisa se estruturar, precisa realmente aí estar organizado para você ter lucro, tá bom? E a primeira pergunta que vem na sua mente, como montar um disque água, né? Da onde eu posso comprar água para poder revender? Bom, é o seguinte, isso vai depender de região para região, mas é possível você comprar de fonte mesmo de água, né? E essas fontes, em algumas regiões elas entregam, isso é excelente, a outras não. Então você teria que ter um caminhão para se deslocar, para pegar essa água, né? Os vasilhames vazios e fazer essa troca e abastecer a sua revenda. Isso geraria um custo maior. Então, uma outra opção é você buscar um distribuidor. Esse distribuidor já manda o caminhão direto aí para a sua revenda. Tá, mas como que eu consigo essas distribuidoras, essas fontes, etc? Vou dar duas dicas bem simples, mas com certeza vai te ajudar nesse sentido. Basicamente é o seguinte, nos vasilhames de água tem os rótulos. Rótulos normalmente tem um telefone de onde é aquela fonte. Então, você liga lá e pergunta como que é o processo de aquisição, tá bom? O outro formato é você ir no Google mesmo, buscar lá distribuidor de água, né, acima de 20 litros, fonte de água e assim por diante. Isso vai te ajudar com certeza, tá bom? Bom, eu acredito que você saiba que para comprar água você precisa dos vasilhames, né, para fazer o abastecimento. É importante você observar nessa compra aí que ele tem um prazo, são 3 anos aí, né, que ele tem de limite, tem a data limite aí. E o que acontece, gente? Se você compra um de 2, ele já está enrijecido, por exemplo, já não está muito bom, você pode perder aquilo e perder o seu investimento. Então, preste bastante atenção nesse momento de adquirir um vasilhame, tá? Bom, você está bebendo uma água, percebeu que ela tem diferença de uma para outra. Então, basicamente, a diferença de uma água alcalina da comum é que ela é composta de minerais essenciais, como cálcio, magnésio, ferro, que ajuda diretamente na saúde aí dos seus potenciais clientes e nossa saúde, né? Porque quando nós falamos aí de água que chega pelo abastecimento, ela passa por todo o sistema de encanamento. Inclusive, muitas vezes o encanamento está oxidado, né? Que impacta diretamente na qualidade de água. É claro que isso é uma informação que você precisa trabalhar já no seu marketing, na comunicação, para você orientar os seus clientes. Então, fique atento na aquisição, na compra, né? Mas também na orientação para os seus clientes. E só para fechar esse assunto, a compra é fundamental saber os tipos de marcas, porque existem clientes em algumas regiões que preferem uma marca X, outra marca Y, e você precisa, com uma revenda, atender essas particularidades, esses desejos. É óbvio que às vezes você vai focar mais de uma marca e faz total sentido nisso, tá? Pô, se você está gostando desse vídeo aí, já te convido a inscrever no canal, porque nós aqui falamos tudo como montar um negócio. Então, se inscreve aí. Ok, agora que já entendemos como comprar e para a gente conseguir revender a água, precisamos voltar nossos esforços agora na estrutura para você montar esse negócio. Com certeza o seu ponto aí de local deve ser favorável, preferencialmente num bairro mais movimentado, tem um fluxo de casas maiores, até para facilitar a sua logística e abastecimento, tá? Obviamente, você não pode esquecer o seguinte, no aspecto também dos comércios, dos edifícios, dos escritórios, esses às vezes têm um volume até maior que algumas residências. Então é interessante você também, quando vai fazer um mapeamento do local que você vai abrir, pensar nessa questão de logística, tá bom? Os órgãos reguladores têm algumas orientações. O correto é ter um espaço aí dividido em 2 áreas, sendo uma área para o espaço dos vasilhames, né, os vazios, né, e os outros com os cheios. Então você precisa pensar nesse aspecto. Também não pode tomar sol, então é um outro ponto importante, tá?
Cuidado com o empilhamento também, ele pode ter um empilhamento aí de até 4 galões, tem um espaço tanto do teto para o lado da parede, então por exemplo, do chão ela precisa ficar 25 centímetros, das paredes 45 e do teto 60 centímetros, então preste atenção nesse ponto. Outra situação são os veículos, né? Eles precisam estar devidamente aí higienizados, com as amarrações de proteção para a logística, assim como a moto, ela precisa estar equipada com a estrutura metálica, então você precisa pensar nesse aspecto também, você precisa se preparar nesse sentido. É possível usar também os veículos compartilhados, fechados ou abertos, com devida cobertura, tá? É tipo uma lona mesmo que você coloca ali. Obviamente, cada local são exigências, são particularidades regionais. Você precisa pesquisar e verificar como funciona a sua região. Mas atenção, sempre que você for investir num negócio, você precisa pensar assim, de viabilizar a primeira ideia. Então tenta o menor investimento possível no início. Pega áreas menores, né, 20, 30 metros quadrados, com a menor estrutura possível, para você ver como que é a demanda e validar se a sua ideia deu certo e você investir ali o dinheiro realmente de forma assertiva, tá bom? Bom, vamos aos próximos passos. Ainda sobre a escolha do local, você precisa pensar no aspecto de estrutura, né? Porque vai passar por uma vistoria, isso mesmo, vai ter que passar por uma vistoria para você ter um negócio legalizado, tá? Então, uma licença de funcionamento, a licença do Corpo de Bombeiros, o alvará mesmo, né, da prefeitura aí. E para te ajudar nesse sentido, mais para frente aí no vídeo, eu vou deixar detalhado um custo previsto, como você acessa esses custos, tem ideia nessa parte de legalização, tá? E você sabia que o escritório de contabilidade ele pode te ajudar nesse aspecto. Quando você vai abrir o seu CNPJ, normalmente ele já te dá o respaldo nesse sentido, tá? E para te ajudar, vou deixar na descrição desse vídeo aí um link do 4 Mãos. Ele te conecta gratuitamente, tá? Com mais de um contador aí, você consegue tomar uma melhor decisão em termos de custo-benefício. Gente, é o seguinte, nós estamos falando de um negócio que é um commodity. Mas Jorge, o que é commodity? Commodity é o seguinte, você vai abastecer seu carro, gasolina, você sabe que vem da Petrobras, vai abastecer em grandes marcas, né? Postos aí confiáveis, né? Então qual é a diferença de um para o outro, né? Não tem muito. Então esse é o commodity, né? Quando não se diferencia o produto ou o serviço, né? Ele acaba se classificando como commodity. Então vender água também é um commodity. Então você precisa combater isso. Para isso você precisa criar vantagem competitiva, ou seja, de alguma forma você precisa impactar o consumidor positivamente, seja na primeira compra ou seja na fidelidade dele, né? Caso contrário, ele só vai olhar para quê? Para preço e vai comprometer aí a sua margem, vai comprometer sua questão financeira. Então eu vou dar algumas dicas no final desse vídeo aí sobre marketing, como pode te ajudar nesse sentido, como o marketing pode contribuir para que você tenha essas vantagens competitivas com uma comunicação mais plena aí, tá bom? Tá bom, Jorge, entendi tudo isso, mas agora eu quero saber quanto que eu vou investir. Parabéns se você ficou aí até o final desse vídeo, tá? Realmente empreender, você precisa ter essa pitada de força de vontade. É o seguinte, a resposta é depende, né? Depende da sua região, depende da sua estrutura, enfim. Mas eu fiz uma pesquisa, né? Para compra de galões estão em 10 a 18 reais, tá? Eu vi alguns locais vendendo um pouco mais caro e outro um pouco mais barato. É claro, quando você escala essa sua compra, automaticamente o valor fica menor e você consegue ter ou uma margem melhor ou você repassar alguma coisa para o consumidor, tá? A locação do ponto também é um ponto importante, né? Lembrando que precisa passar por vistoria e aí ele precisa ter algumas licenças nesse sentido. Então, reserve um valor para que você consiga aí cumprir com essas responsabilidades da vistoria. Os investimentos de documentação eles variam, tá? De acordo com região, metragem, cada local aí também tem um prestador específico de serviço, isso vai variar. Então você precisa pensar nesse aspecto. O contador também é um ponto importante, já comentei uma dica aqui, você encontrar gratuitamente contadores, então é interessante, você vai lá, acessa 4 Mãos, está na descrição do vídeo, recebe proposta, consegue o melhor custo-benefício, te ajuda na parte de documentação também. Bom, você não pode esquecer das pessoas, né? Apesar de ser uma estrutura enxuta, você precisa ter alguém aí, motoboy, alguém para atender, enfim, você precisa pensar nesse aspecto, né? Então, pessoas é importante, você prevê, tá? E uma dica bem legal aí também, falando de motoboy, é o seguinte, tem aquelas bicicletas adaptadas para entregar água. Em curtas distâncias aí talvez seja bem interessante, tá? Outro ponto que você precisa pensar, taxa de cartão. Pois é, ninguém tem hoje mais dinheiro físico, né? Acaba passando tudo no cartão, mas as taxas podem comprometer o seu faturamento. Então é importante você prever nesse aspecto, tá? Marketing não
dependa do boca a boca só. Tem uma verba de marketing separado para isso, né? Eu vou explicar aí algumas ações de marketing, né? Mas assim, é importante você ter uma verba nesse sentido. Seu Prolabore, comece da forma certinho. A função que você exerce, né, a função que você está fazendo ali, é o valor de salário que você deve ter. Isso não tem a ver com distribuição de lucro, tem a ver com o valor que você é remunerado. Então tem um valor fixo, sabendo que muitas vezes no início do negócio, muitas vezes você não consegue ter ali um salário, né? Fica um pouco irregular, mas depois que você consegue fazer o negócio deslanchar, ele já entra no equilíbrio financeiro, tá bom? Bom, gente, esse aqui é alguns gastos, né, alguns valores que você tem que investir. Eu deixei aqui um link na descrição em relação às documentações, que lá tem todos os valores, como você abre uma empresa, quais os valores que você investe. Então acessa no link aí, que é bem interessante. Bom, somando tudo isso, a gente precisa pensar o seguinte: a margem desse negócio é de 20% a 30%, ou seja, o percentual aí bruto do negócio. Você precisa tirar ainda telefone, água, luz, folha e assim por diante. Então anota isso, faça uma conta básica, vê o valor aí atual da água, multiplica por esse percentual de margem, tira aí esses custos, né, de despesas, né, e aí obviamente você vai achar uma média de lucro. Por que eu não consigo dar isso assim efetivamente? Porque depende da região, depende da onde você vai comprar, depende da sua estrutura e assim por diante, tá bom? E aí, como eu falei no vídeo, gente, um ponto importante para você se diferenciar é você usando o marketing, né? Então, uma dica importante: a pessoa vai querer água, como que ela vai fazer? Vai no Google, né? E de uma forma gratuita, vai no Google Meu Negócio, se cadastra lá, é gratuito, tá bom? Você se cadastra, coloca o seu endereço depois que você alocou a sua revendedora, né? E aí basicamente vai chegar uma carta para você depois desse cadastro, você vai confirmar que realmente você está nesse local, demora uns 12, 10, 15 dias aí no máximo, tá? E aí com essa carta você consegue validar que realmente você está nesse endereço, beleza? Quando você estiver construindo o Google Meu Negócio, essa é uma sacada, tá? Você pega como as pessoas procuram, é vendedora de água, Disque Água, etc. Você coloca isso na frente ali, depois do seu nome, né? Na descrição que eles perguntam o seu nome, você coloca primeiro essa palavra-chave que a gente chama e depois você coloca o seu nome. Isso vai fazer com que você seja melhor encontrado. A outra sacada é você pedir para um monte de gente, tem como compartilhar esse link depois, pedir para as pessoas comentarem, né, e avaliarem lá o seu atendimento. Isso é bem interessante, que vai ranqueando você, e quando a pessoa buscar, vai encontrar o seu Disque Água lá, tá bom? A outra questão aqui é nas mídias sociais. Lembrando, mídias sociais é o seguinte: ninguém vai lá dar uma buscada no Instagram para ver se encontra um Disque Água, não é isso, né? Mas você vai manter o relacionamento. Aqueles clientes novos que estão chegando, você sempre vai estar ali trabalhando nesse sentido. Uma outra sacada de relacionamento, tá? Você pode criar um cartão fidelidade, até ele compra lá 15 galões, por exemplo, e você dá o 16º gratuitamente. Isso faz com que ele sempre quer ali comprar de você, né? E sempre quer chegar nesse 16º. Para você é interessante, está fidelizando, aumentando seu giro, fica bem interessante. Não se esqueça de trabalhar com adesivos, panfletos e essas opções offline também, tá bom? Eu espero que seu negócio dê certo, você tire do papel e seja muito próspero e lucrativo. Esses são os meus votos. Um abraço, até o próximo vídeo.